Então, se nós olharmos aí, será que Jesus, no seu tempo que esteve na Terra como homem, ele participou aí da sociedade, ele estava no meio da sociedade, ele influenciou a sociedade que vivia? Então nós vamos ver que sim. Um exemplo, nós podemos ver que Jesus vivia num contexto aí judaico de uma religião muito dura de ser seguida, e ele, a Bíblia dá testemunho de Jesus, que Jesus cumpriu toda a lei. E nós vamos ver que Jesus influenciou aí a maneira de viver dos judeus de sua época. Eles tinham aí o Talmud, um livro de regras judaicas, e olha, eles exigiam muito das pessoas, além do que Deus queria. A interpretação deles da Bíblia, do Pentateuco principalmente, das leis, era uma coisa assim, que exigia dos homens coisas impossíveis. E Jesus interferiu nisso. Jesus ensinou que não era bem aquilo que Deus queria. Então aí vai principalmente a luta por causa do dia de sábado, né? Jesus disse que o Filho do Homem era Senhor do sábado. Diz que Deus ainda trabalhava, nunca parou de descansar, no sentido que eles ensinavam. Mostrou que não se deve deixar de ajudar as pessoas por causa de um dia. Não se deixa de amar porque hoje é um dia especial. Não se deixa de fazer alguma coisa em prol de alguém porque hoje é um dia especial. O mundo tem se tornado aí escravos de datas. As pessoas parece que viram alguma coisa esquisita no dia não sei de quê, dia não sei de quê, dia não sei de quê. Guardam dias, meses, anos, guardam como se fosse esse dia mais importante que é Deus. Pessoas estão aí explorando essas datas, fazendo com que as pessoas gastem o que não têm, o que não podem. Os filhos exigem dos pais mais do que eles podem dar. Então aí temos tantas datas, e cada dia querem aumentar mais datas e mais feriados para o povo, ao invés de trabalhar, produzir alguma coisa, o povo fica aí bebendo, se divertindo, se esquecendo de Deus na verdade. Que ao invés de aproveitar esse dia para jejuar e orar, estão aí se divertindo, pensando que a vida é só diversão. E não conseguem manter o padrão de santidade. Então nós devemos olhar para isso. A igreja deve aproveitar então esses dias para proclamar aí um jejum, uma oração do povo de Deus pela nação. Um dia de intercessão pela nossa nação. Ao invés de estarmos aproveitando para nos divertirmos, para darmos aí vazão aos desejos da carne, então devemos, ao invés disso, aproveitarmos para jejuarmos, orarmos, intercedermos pela nossa nação, por aqueles que estão aí tombando, sem Deus, sem paz, sem salvação. Então nós vemos aí que Jesus frequentava a festa da Páscoa. Era uma coisa normal entre os judeus. E nós vamos ver que desde criança, Jesus, aos 12 anos, estava lá participando de uma festa, né, e uma festa tradicional judaica, principalmente aos 12 anos, onde a criança era apresentada para a sociedade, começava a fazer parte então dessa sociedade. E Jesus foi ali ao templo, e ali ele passou ali até pertencer então a uma espera do Messias, como se ele não fosse o próprio Messias, mas ali ele participou dos rituais judaicos. Então era uma coisa normal, e Jesus então seguia as coisas, as normas da sociedade. Quando ele foi batizado por João Batista não queria batizá-lo. João Batista era seu primo, sabia que Jesus não andava pecando. Mas Jesus disse: convém cumprir todas as coisas que o Pai ordenou. Então ele cumpria integralmente as normas que estavam previstas, e também frequentava a sociedade e cumpria as normas que estavam naquela sociedade, desde que não ferissem os ensinos de Deus.
Então ele participou de casamento, foi festa de casamento. Então Jesus, ele estava ali inserido na sociedade da sua época, foi chamado até de amigo dos pecadores, devido à sua influência no meio deles, devido à sua visitação no meio dessas pessoas. Então a igreja, como sal da terra, luz do mundo, ela deve influenciar aí a sociedade onde ela está inserida. Então na parte 1 nós vamos ir aí falando sobre a igreja e a sociedade. Então a pergunta aí é: o que é uma sociedade? Então nós podemos ter aí várias definições para a sociedade. Nós sabemos que a sociedade é basicamente o quê? Uma reunião, um agrupamento de pessoas que estão convivendo entre si. Que de alguma forma uma pessoa interfere no modo de viver da outra. Então é preciso que todos tenham aí como objetivo principal viver bem socialmente, viver em paz, tranquilos, ter aí oportunidade, todos terem as mesmas oportunidades, acesso às mesmas coisas, todos poderem crescer, desenvolver, ter uma família, terem o que comer, terem onde dormir, terem um vestuário. Então todos tenham aí iguais condições de sobrevivência. Então nenhum pode ter demais e ninguém pode faltar. Então a sociedade deve viver de uma tal forma que todos vivam bem. Todos devem buscar o bem uns dos outros. Todos devem amar os outros como a si mesmos. É assim que ensina a palavra de Deus. Então tem muita gente que pensa que o comunismo pensa assim, ensina assim, mas não vive assim. Falar sobre isso, ensinar sobre isso, ou dizer que é assim, é uma coisa. Praticar é outra. Nós vemos aí que o comunismo pratica outro tipo de coisa. Ele ensina, prega uma coisa, mas vive outra coisa. Então o evangelho é diferente. O evangelho é perfeito, é a vontade de Deus que todos se amem, que todos amem os outros como a si mesmos e que todos busquem o bem uns dos outros. Então essa é a maneira correta de viver, a maneira onde todos terão iguais oportunidades e viverão bem. Ao contrário desses sistemas políticos, onde os líderes políticos vivem na maior riqueza, no maior luxo, enquanto o povo vive na miséria. Então não é assim. Então no dicionário Always, nós temos uma definição de sociedade que diz que é um agrupamento de seres que convivem em estado gregário, ou seja, juntos, uns com os outros, e em colaboração, cidadania e fraternização mútuas. Agora, se nós olharmos a sociedade como um corpo, nós vamos ver aí que a célula máter, ou seja, a célula que dá vida a esse corpo, chama então família. Deus criou a família a partir de um casal. Enquanto Adão estava só, não era uma família. Mas a partir da chegada de Eva, então Deus estava instituindo a família. Agora, Deus deu uma ordem: crescei e multiplicai-vos. Aí então vieram os filhos. Então essa família, ela está inserida no meio de uma sociedade agora. E ela precisa conviver com outras famílias dentro dessa sociedade. E se essa família não estiver bem, ela poderá prejudicar todas as outras famílias onde ela está inserida. Então, se, por exemplo, você briga com seu esposo, a esposa briga com o esposo briga com a esposa, e vão para a igreja, eles não vão estar bem lá na igreja. Não vão aproveitar o culto como deveriam. Não vão receber de Deus o que eles deveriam receber. Não estarão adorando, dar a Deus o que deveriam dar, a adoração. E você prejudicando essa comunhão com Deus, você estará prejudicando quem está à sua volta também. Nós vamos ver aí, no tempo lá de Josué, que eles perderam a guerra. Por quê? Porque uma família estava em pecado.
E todos perderam com isso. Então veja só como é que funciona a sociedade. Por causa de uma família, várias famílias sofreram. Então, assim também funciona no meio da igreja e no meio da sociedade que nós vivemos. Então, num bairro pode ter uma família onde ali tem prostitutas, ladrões, assassinos. E esta única família pode atrapalhar toda a vida de um bairro. Então, o que nós temos que fazer? Temos que ajudar essas pessoas. Temos que contribuir financeiramente e espiritualmente com essas pessoas. Temos que levar a transformação de Deus para essa família. E todos terão benefício com isso. Veja só como é que funciona a sociedade. Então veja, se tem um corpo e tem uma célula cancerosa, o que acontece? Essa célula vai prejudicar todo o corpo. Vai começar a estragar as outras em volta e vai começar a destruir esse corpo. Então começa com a célula que está com problema. Então nós temos que pensar seriamente nisso e ajudar, procurar de todas as formas prestar ajuda, auxiliar espiritualmente e também materialmente essa família, essa pessoa que está aí dando problema na sociedade, né? Está prejudicando toda uma sociedade. E pode ser uma família, pode ser duas, pode ser três, pode ser 10. Mas muitos mais são aqueles que querem melhorar do que aqueles que querem estragar. O problema é que aqueles que querem estragar acabam conquistando terreno, vão conquistando pessoas, outras pessoas, e vão aumentando o número então de células, né, ruins, doentes. Então nós temos que parar esse crescimento aí e combater isso com a palavra de Deus, com a ajuda também dessas pessoas. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que a Bíblia diz? Que Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Então a igreja está aí para desfazer. O diabo colocou a doença na pessoa, você vai lá e ora para ser curada. O diabo fez com que aquela pessoa ali ficasse ali brigando uns com os outros. Você vai lá e leva a paz, a união, o amor. O diabo fez com que aquela pessoa ali quebrasse, está passando dificuldade, está desempregado. Nós vamos lá ajudar, se possível até arrumar um emprego para essa pessoa, ajudar essa pessoa. Nós estamos o quê? Desfazendo o que o diabo está fazendo. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Vamos ver aí dentro da nossa parte a igreja e a sociedade. Também Jesus e a sociedade. Então nós vimos a igreja e a sociedade. O que é uma sociedade? E agora nós vamos ver a igreja e a sociedade, vamos ver Jesus e a sociedade. Então desde a infância Jesus sabia como agir e interagir numa sociedade organizada. Ele era amorosamente amistoso. Então na sociedade judaica, onde os aleijados, os coxos, né, os cegos, eram tratados como verdadeiros cães, onde também os gentios eram tratados como se fossem cães. E nós vamos ver que Jesus mudou totalmente isso. Jesus ensinou as pessoas a amarem essas pessoas excluídas. Jesus sempre estava ali, onde eles estavam, Jesus estava passando e estava abençoando. Um leproso que tinha que andar coberto, tinha que morar em cavernas, fora da cidade, tinha que ir dizendo: sou leproso, por todo lugar que fosse, né? Era uma pessoa totalmente excluída. Jesus chegava e colocava a mão e orava, e libertava essa pessoa, curava. Então as pessoas ficavam admiradas: como que pode? Ele vai chegar perto de um leproso? Como é que pode? Ele vai comer junto com pecadores? Então Jesus ensinou o amor, a misericórdia, ensinou que as pessoas devem prestar ajuda a essas pessoas excluídas. Nós estamos passando hoje por um período no Brasil difícil e nós devemos ajudar as pessoas e não ficar aí brigando, arranjando inimizades. Não, principalmente nessa questão aí da homofobia. Mas nós estamos aí, ao invés de estarmos demonstrando nosso amor para com essas pessoas,
está aí prestando ajuda a essas pessoas,